fazer diferente no mercado. Como sempre, eu trago profissionais que são referência para trazer um pouco de conhecimento para você. Hoje, com muito orgulho, vou compartilhar com você uma história de uma gestora, de um profissional que tem no seu DNA essa parte empreendedora e pioneira de produtos e serviços. Certo, Trócoli? Certo, PH. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Diego Fonseca, que é sócio da Jive Mauá, que vai trazer grandes insights para a gente sobre os produtos da Jive Mauá no mercado brasileiro. É um prazer estar aqui com vocês, PH e Trócoli. Vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo. Não percam, prometo aqui muito conhecimento para vocês. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde com muito orgulho eu trago profissionais que são referência no mercado, para compartilhar um pouco do teu background, sua história e trazer conhecimento para vocês. Hoje, como a gente falou com muito orgulho, Diego Fonseca, obrigado aqui por estar conosco aqui, um prazer enorme. Falar um pouquinho para quem não te conhece primeiro. Então, CFO, CEO da Jive Mauá, responsável por toda a área de comercial, de finanças, operação, tecnologia, M&A e produtos. Fala um pouquinho do teu background para as pessoas também te conhecerem. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui podendo falar um pouco mais sobre a gente, né, para todo o público de vocês, que a gente sabe que é bastante grande. Para nós, é uma história até diferente, a gente costuma dizer, da maioria do mercado financeiro, mas vou começar falando um pouco de mim, como você sugeriu, para o pessoal poder conhecer, né? Então, eu comecei minha carreira, primeiro estudei administração de empresas e direito, fiz 2 faculdades ali ao mesmo tempo, foi uma formação que não esperava naquela época, quando comecei as faculdades, que viria parar no mercado financeiro, mas esse interesse foi aumentando e acabou sendo uma formação que me ajudou bastante por vários ângulos aí ao longo da trajetória. E eu considero que eu acabei tendo uma carreira diversa entre atuações no mercado, né? Eu comecei lá atrás, ali em 2001, na Rio Bravo Investimentos, na original Rio Bravo, uma das pioneiras também do mercado de gestoras no Brasil, especialmente para ativos alternativos, né? Foi uma das primeiras a fazer isso. Entrei ali estagiário, fui aprendendo, virei analista. Logo depois fui trabalhar em banco, aí sim mudei pro lado de banking, né? Fui trabalhar no investment banking do antigo ABN AMRO, na época ainda dono do Banco Real no Brasil. Fiquei ali quase 5 anos, ali trabalhando muito, tanto em áreas de fusões e aquisições, quanto na parte ali de relacionamento com instituições financeiras, fazendo muita operação na parte de balanço do banco, na parte de mesa, derivativos, funding e atuações parecidas. Ali me deu uma visão do mercado bastante interessante, muito complementar ao que eu tinha tido antes. E ali em 2007 eu tive a oportunidade de ser convidado para uma posição na então Reding Grifo, que tinha acabado de ser vendida para o Grupo Credit Suisse, para o Banco Credit Suisse. Fui para lá inicialmente trabalhar com M&A também, mas isso logo mudou. E aí eu comecei a ir para um outro lado da minha carreira, que foi a parte de investimentos. Comecei a ter contato muito mais com a parte de produtos de investimento, portfólio allocation dos clientes, como é que se montavam as carteiras e muito DNA da Reding Grifo, que eu gostei demais, aprendi demais, sobre alocação de produtos, sobre inovação de investimentos, trazer tendências novas que a gente inclusive via lá fora, trazer para cá. E à medida em que a gente também foi se aproximando do Credit Suisse naquele momento, foi muito rico aquele processo de aprender com o que eles faziam também lá fora, o que eles tinham de tecnologias, e a gente foi desenvolvendo o business e crescendo bastante. Foi uma história ali de bastante crescimento, fiquei lá quase que 12 anos. E aí depois desse ciclo, veio a oportunidade, eu tinha uma vontade de fazer alguma coisa que fosse mais empreendedora ainda, ajudar uma empresa num tamanho menor e não uma corporação que já estava conectada, né, num player global, mas construir um business, ajudar um business a crescer. E entre alguns convites que vieram, veio esse da Jive, que era uma empresa que eu já conhecia bastante bem, depois eu conto melhor para vocês. E aí pude me juntar a eles, então agora estou de volta, vamos dizer assim, asset management, quase 20 anos depois, tendo passado por banking, por alocação, por wealth management, e acaba sendo, nos dá a oportunidade de ver vários ângulos diferentes do mercado. Eu estava super ansioso pela nossa conversa, porque você tem esse background, uma jornada diferente. Acho que desde a sua formação até essa veia empreendedora agora com a Jive, de ter passado por casas onde você foi pioneiro junto com ele no lançamento de produtos, e casas são referência nos seus produtos. E ao meu lado, que eu esqueci de apresentar, meu parceiro de tênis, que não ganha uma faz tempo aqui, Alexandre Troco. Tudo bem, Alexandre? Eu ensinei a ele a jogar tênis, hoje ele ganha de mim. Tá certo, tá certo, tá certo. Vamos lá, me conta da Jive. Você está desde 2018 na Jive, aqui foi logo aqui no começo.
Conta um pouquinho do primeiro produto aqui da Jive, como que veio para o pessoal conhecer. Vou contar assim, na verdade eu posso dizer que o primeiro produto, ou fundo de investimento da Jive, eu estava junto, mas ainda na época pela Credit Suisse Hedging Grifo. Então, contando a história da gestora, como meus sócios começaram, é uma história bastante diferente, até a gente gosta muito de divulgar, parte do nosso DNA, parte do que a gente conseguiu construir, eu hoje junto, mas a gente gosta muito de trazer porque é um ângulo muitas vezes diferente do próprio, mais usual do mercado financeiro. A Jive nasceu como uma empresa de investimentos. Nosso nome original lá atrás, inclusive, era Jive Investments. Legal. Que a gente, de fato, começou investindo o capital daquele famoso Family and Friends, né? Os sócios que se reuniram, nossos 3 sócios fundadores, eles juntaram ali as suas atividades e a oportunidade que eles tiveram ali com caminhos diferentes, cada um também tinha um background, um tinha trabalhado na parte muito de jurídico, de banco, outro tinha trabalhado na parte mais consultoria financeira, outro tinha trabalhado em private equity, então juntou-se ali alguns skills distintos complementares, que tiveram uma oportunidade de investir lá em 2009 para 2010 numa carteira de créditos inadimplida que foi a do Banco Lehman Brothers. Quando o Banco Lehman Brothers quebra, em 2008, né, o estopim da crise financeira assim considerado, hoje é fácil, né? Tem livro, tem filme, todo mundo conta essa história de vários jeitos, já é acho bastante comum para todo mundo que está nos assistindo. Na Netflix tem lá para assistir. Tem de todo quanto é tipo. Então, aquilo ali surge, e quando o Lehman quebra, no mundo todo ele tinha vários ativos, operava em vários países, a Corte de Falência de Nova York começa a vender os ativos do Lehman nos diferentes lugares do mundo. Eles colocam a venda da carteira do Brasil, que é uma história por si muito interessante, mas enfim, eu vou aqui acelerar um pouco. Mas meus sócios viram aquela oportunidade e entenderam que aquilo era bem interessante para começar um business. Essa atividade de comprar carteiras de crédito bancário inadimplidas no Brasil era muito nova. Sim. Praticamente ninguém fazia isso naquele momento, ali 2009, 2010. Os próprios bancos no Brasil vendiam muito pouco crédito. Aquela oportunidade surgiu porque a Lehman tinha quebrado. Então eles participam do leilão lá em Nova York, na Corte de Falências, fazem uma proposta que acaba levando, ganham isso e compram uma carteira de crédito inicial ali. Naquele momento ali, uma carteira que era pouco menor que R$1 bilhão de valor de face. Compram isso por uma fração pequena, né, do preço ali, menos de 5%, e começa a atividade de trabalhar esses ativos e fazer a recuperação. Então, dali inicia-se a Jive Investments. E a Jive vai ficar de 2010 a 2014 investindo o próprio capital, comprando outras carteiras conforme eles iam recuperando créditos, o dinheiro ia voltando, eles iam comprando novos créditos de outros bancos, aí sim, bancos brasileiros que estavam vendendo aquilo. Então essa atividade andou, mas eles sempre se prepararam para ser uma gestora de investimentos, né? Então a estrutura deles sempre foi como fundo de investimento, já tinham autorização CVM, foram crescendo para isso. Em 2014 eles estavam já naquele momento, que era o ano de reeleição Sim. da presidente Dilma naquela época, já tinha uma visão que o volume de ativos em distress iria aumentar, e eles começaram a buscar mais capital, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. E aí quando a gente os conheceu, eu estava no banco ali, na época eu precisava por produtos alternativos, ali na Credit Suisse Hedging Grifo, na nossa parte de Wealth Management, a gente tinha visto o que tinha acontecido lá fora, de muito sucesso, pós a crise de 2008, com players gigantes como Blackstone, Apollo, Fortress, Oaktree e vários outros. E esse turma tinha ganhado muito dinheiro comprando crédito bancário da oportunidade. A gente falou, isso vai acontecer no Brasil, agora de novo numa nova safra. Jive já estava fazendo aquilo há 5 anos praticamente naquele momento. A gente tinha visto vários casos de sucesso que eles tinham conseguido recuperar e tinham colocado o dinheiro deles de fato para investir em risco, para poder fazer a coisa funcionar. Eu gostava muito dessa história, tinha um DNA parecido com o DNA Hedging Grifo, de querer fazer as coisas de maneira empreendedora e colocar o próprio capital junto os investidores. Skin the game total. E a partir disso a gente foi para uma conversa mais aprofundada. A gente fala que foi uma gestação, levou quase que 9 meses ali entre a gente, enfim, desenhar o produto, diligenciar ativos, montar. Lançamos a oferta ali em julho de 2015 e o fundo começa a funcionar em agosto de 2015. É o Jive 1. Esse é o primeiro fundo que aí sim trouxe o capital da própria Jive, mais capital de investidores, que disse o Hedging Grifo, que entraram no fundo para fazer funcionar. Assim a gente de fato decolou a parceria, começamos esse fundo 1, teve alguns poucos investidores internacionais na época, que também já entraram no fundo 1, e a gente começou ali a história de investimentos via fundo de investimento. Desses investidores, vocês estão fundos locais, aqui investidores locais? Grande maioria clientes da Credit Suisse Hedging Grifo de Wealth Management, famílias e family offices, vários, né, algumas centenas,
que entraram ali no fundo, e também alguns investidores profissionais internacionais. Traz institucional de fora. De fora, exato. A gente começou ali no fundo 1, isso depois foi aumentando no fundo 2, que vem em 2018, mais ainda no fundo 3, que vem em 2020, e agora nós estamos na safra 4, que começou em 2023, no ano passado. Então, essa atividade original nossa dos fundos, que a gente chama de Distressed Special Situations, vem crescendo ao longo dos anos, e assim a Jive foi se expandindo. Então, conhecer essa história, começar isso, e muito pioneirismo, como você bem disse no começo, sobre ativos estressados, é uma marca muito forte da empresa. A gente começou um mercado, era bem diferente. Hoje você tem várias gestoras, né, atuando nesse nicho de mercado, de maneiras diferentes, de tamanhos diferentes, mas a gente acha bom que isso aqui floresce as alternativas, deixa a gente conseguir fazer mais e mais coisas com outros players, que às vezes podem até atuar como compradores de coisas de créditos nossos recuperados, e a gente pode fazer cheque juntos, investimento juntos. Então, a indústria vem se desenvolvendo bastante ao mercado maior. É nessa carteira que você falou, voltando um pouquinho para trás, da carteira da Lehman Brothers, vocês só compraram carteiras do Brasil, não compraram carteiras de outros países. O que a gente comprou já era bastante difícil fazer só Brasil e fazer isso direito, né? Então a turma estava tomando um risco ali e queria aprender a fazer corretamente. E de fato, uma coisa que é importante destacar é que todo o nosso skill de atuação, né? A gente costuma dizer que você tem alguns lados aí para você poder focar, alguns ângulos para poder fazer a atividade corretamente. Então, muito do que a gente faz tem um ângulo muito importante na parte jurídica, digamos assim. Você tem uma série de créditos que a grande maioria já estão lá judicializados, o banco não conseguiu cobrar, ele vai entrar na justiça para cobrar, tem empresa que já está em recuperação judicial, até em falência. Então, a atuação, Brasil todo, na parte judicial é super importante para o negócio que a gente faz. Isso somado ao lado financeiro, obviamente, né? Porque você tem que conseguir fazer os cálculos do quanto você vai pagar, como é que você pode receber aquilo, por quanto você vende os ativos. Enfim, tem toda uma tecnologia aqui de negociação, de gerenciamento da carteira e de geração de retorno para os nossos investidores, que é super importante. E tem um outro ângulo muito importante também aqui de destaque, que é a parte de tecnologia. Pesquisar informação, achar informação sobre os ativos, ter precificação correta, isso é um negócio muito importante para a gente, que a gente veio desenvolvendo e investindo muito ao longo dos anos. Então você acaba misturando essas e outras vertentes aí da atividade para fazer um negócio que é muito diferente de um fundo de uma gestora, digamos, mais tradicional, que está ali operando na Bloomberg ação, ou que está ali comprando e vendendo um ativo como, sei lá, petróleo, ou operando a curva de juros. A gente tem uma atividade muito mais ligada a o que estava na economia real, porque eram créditos que deixaram de funcionar, ativos judiciais que deixaram de funcionar, a gente vai investindo nisso, mas a atuação não é que a gente executa o que a gente faz via um terminal sentado no escritório. Tem muito da atividade que é no dia a dia, é na rua e é próximo dos ativos. Uma curiosidade, Diego, dentro dessa, principalmente depois dessa junção que vocês tiveram com a Mauá, o que agregou isso em termos de produtos? Quais são as tendências para o futuro dos produtos que vocês trabalham hoje? Vamos lá. Eu acho que até para contextualizar aqui também, para quem talvez não conheça tanto a nossa história, a gente, depois que faz o Jive 3, nosso terceiro fundo de Distressed Special Situations, ali em 2020, a gente percebeu naquele momento de mercado, pandemia, juros super baixos, muito crescimento dos investimentos privados, que havia um espaço de crescimento na atuação da gestora no Brasil. E a gente tinha um limitador, que era o nosso capital, nossos investimentos, nós, dos sócios da empresa, 100% investido nos nossos fundos. A gente, de fato, investe, muitas vezes 70%, 80%, 90% do nosso patrimônio junto com nossos investidores, nos fundos que a gente tem. E os fundos de capital dos Distressed Special Situations, eles são os fundos geralmente de 6 a 8 anos de prazo. Conforme você termina um, vai começando o outro, o dinheiro praticamente vai indo de um para o outro para poder manter o nosso investimento. E é como tem que ser. Só que a gente viu a oportunidade de lançar produtos novos, trazer novos times, crescer a empresa, só que o nosso capital estava comprometido nos fundos que não pararam de crescer. A gente começou o primeiro fundo, que eu nem falei aquela hora, com 500 milhões de reais, o fundo 3 já foi para 4 bilhões de reais. Fora com investimentos, né? Então foi uma safra ali, o fundo 3, que investiu no total 5 bi 200 de reais durante 2 anos e meio. Então tem um crescimento super importante, a gente fez esse investimento acontecer, mas o fato é, naquele momento então de 2020 para 2021, a gente percebeu a oportunidade de mercado, gestora fazendo IPO, muita gente captando muito dinheiro, o crescimento das plataformas, isso era uma coisa que a gente também estava distante, né? A gente estava distante ali do mundo mais de plataformas de varejo. Foi aí que surgiu a possibilidade da gente fazer uma parceria que a gente fez com a XP,
e com um grupo de famílias que já eram investidoras nossas. Os dois entraram no capital da Jive como investidores financeiros para nos ajudar a propiciar aí um crescimento, né? Então isso aconteceu ali em outubro de 2021, a gente recebeu esse investimento da XP e dos investidores. Com isso começamos a crescer, mantivemos o controle da empresa, a gente tem total independência, autonomia operacional plena, não tem nenhum deles envolvido no nosso dia a dia de gestão, nem de como a gente faz a nossa parte de estrutura comercial, distribuição de produtos, mas a gente com isso conseguiu crescer ali bastante nessa atividade. Depois dessa transação, da gente ter recebido esse aporte deles, a gente aí partiu para o crescimento. Ele foi basicamente em duas grandes passos de ativos, diria isso, vertentes da atuação. Primeiro, a gente colocou para rodar, porque a gente já estava desenhando há bastante tempo, uma estratégia de crédito high yield, ou seja, crédito que tem mais retorno e mais risco, mas não é o crédito ligado ao que já está distressed ou que já está inadimplido. Então, o que acontecia na prática era, durante muitos anos, vocês podem imaginar, atuando no Brasil todo, milhares de casos, muita coisa vinha para a gente, né? Seja via um consultor, um advogado, os próprios bancos, só que tinham várias empresas ou situações em que o ativo não estava num nível de estresse que a gente deveria colocar ele no fundo de Stressed Special Situations, porque ele não tinha o tipo de taxa que a gente demanda aqui, ou a complexidade não era tão grande. Uma empresa, por exemplo, ela estava com dificuldade, mas ela não estava ainda na recuperação judicial, ela não tinha ainda parado de pagar os bancos, por exemplo. Então, nesse momento que a gente percebia havia oportunidade de fazer boas operações de crédito, muitas vezes em empresas e setores que a gente já conhecia e gostava, só que com um mandato diferente. E a gente desenvolve o nosso fundo de crédito, né, performing, como a gente chama, high yield, que é o Jive Bossa Nova, que a gente lança ali no começo de 2022, inicialmente com a XP, com muito sucesso. É uma estratégia ali de investimento em crédito que a gente vem crescendo, depois eu comento um pouquinho mais. E a gente fez essa iniciativa, digamos, orgânica. A gente trouxe um time, foi crescendo, pegou um sócio que já estava com a gente há alguns anos ali trabalhando para assumir essa área, e aí foi desenhando e aumentando essa atividade. Depois disso, a gente passou por uma atuação também, uma vertente que a gente achava que era muito importante, que era a parte de desenvolver a atuação no outro tipo de crédito que a gente também tinha tido contato por muito tempo, que é o crédito imobiliário. A gente já tinha feito muitos e muitos anos de execução de imóvel, venda de imóvel, relançamento de empreendimento, nas atividades dos créditos defaultados. Você já tinha passado muito. Também já tinha feito isso, a gente montou isso. E aí começamos a atuar, mas a gente percebeu que dava para crescer bem mais. E ali sim a gente entendia que precisava fazer uma transação com alguém de fora para se somar a gente na companhia. E aí foi muito interessante, porque a oportunidade de Mauá, ela apareceu, rapidamente a gente percebeu muita conexão cultural, de mindset dos sócios, da forma de atuar e de pensar. E a gente juntou aquilo e percebeu que era uma excelente oportunidade. Eles traziam, que é uma coisa que eu sempre destaco também, muita experiência, uma coisa que a gente não tinha na Jive, que era a parte toda de atuação nos fundos listados, que é uma engrenagem diferente, como vocês sabem, o público também sabe. Você lidar com um fundo fechado ou fundo aberto de aplicação em resgate é diferente de você ter um fundo listado em bolsa. Tem muitas dinâmicas. Agora, né? Esse do primeiro que a gente lançou já na família de crédito performing, mas usando muito dos aprendizados do time que veio da Mauá para fundos listados. Legal. Então, a gente tem crescido essa atuação bastante nesses últimos anos, tanto nessa parte orgânica quanto na parte inorgânica. Isso faz com que hoje a gente tenha uma atividade na empresa que fique... A gente, inclusive, o ano passado, reorganizou ela para poder deixar isso bem claro. Então, a gente tem hoje um time de gestão dedicado aos fundos de Distressed Special Situations, tem um time dedicado à parte de crédito privado, crédito performing high yield, que é onde está o fundo Bossa Nova, e temos o time que a gente chama de imobiliário, que atua aqui os fundos que vieram da fusão com a Mauá, atuando com o time. Cada um deles tem seu time de gestão, cada um deles tem o seu CIO, e a gente como empresa ficou mais plural. A gente saiu daquela empresa que era única, focada somente no Distressed Special Situations, passou a ter outras atuações, e a gente cresceu bastante também, né? Conseguimos, mas vocês mencionaram no começo, a gente saiu ali em 2020 de aproximadamente 8 bilhões de reais sob gestão, devemos terminar esse ano aqui um pouco acima de 20 bilhões de reais sob gestão, um crescimento ali de 2020 para 2024. Quem vê essa música, esse jazz de jornada aqui, que foi para os próximos 20 bilhões, 250 mil investidores, tinha uma pergunta minha que eu queria entender com você, porque assim, quando vai pegar esse distressed, você tem muito imóvel dado como garantia. E como vocês criaram essa expertise para conseguir pegar esse imóvel onde tem problema judicial, tem necessidade de reforma? Como que é essa expertise dentro de uma gestora para mexer com imóveis?
Essa pergunta é muito legal e a gente, originalmente, né, quando eu fui para a Jive, uma das coisas que a gente fez foi expandir essa atuação na parte de real estate. Toquei essa atividade por um bom tempo dentro da companhia. O que acontece lá atrás, especialmente na atividade de Distress original, Jive 1, Jive 2, dos créditos que a gente comprava dos bancos, muitos deles, eu diria quase que metade, a gente terminava uma recuperação recebendo um imóvel que a gente tinha que monetizar. Então a Jive desde o começo, desde antes de existir o Jive 1, lá dos primórdios, carteira Lehman, muita coisa veio vindo de imóvel, desde cedo se percebeu que a gente precisava ter uma expertise dentro de casa para isso. A gente construiu o que eu digo que é uma tecnologia própria de regularização, colocar o imóvel de volta no mercado e realizar a venda. É quase uma atividade de incorporadora somada a uma atividade jurídica aqui de regularização da propriedade. Então, a gente montou um time interno ao longo dos anos para fazer isso. Ficou super especializado nesse tipo de situação, porque ela pode vir de vários ângulos, mas os principais são, ou ela vem de um crédito que tinha um imóvel em garantia, e você precisa pegar aquele imóvel, mas você imagina que se não estava sendo paga a dívida daquela empresa ou daquele empresário, o imóvel ele está com uma série de problemas, eu falo que não pagar IPTU e condomínio é o básico. Básico do básico, né? A gente tem imóvel com invasão, a gente teve imóvel com problema de contaminação ambiental, a gente teve imóvel com 3, 4, 5 credores já em cima da matrícula, você precisa conseguir fazer uma renegociação. Então, a gente pegou muita coisa aí no Brasil todo, tá? Ao longo desses anos, e aprendemos a fazer esse processo de liberar essa garantia, liberar essa propriedade e conseguir vender ele de volta ao mercado. E esse time de vendas também é muito especializado, porque obviamente é um tipo de imóvel que você vai vender muitas vezes de uma maneira oportunística. Sim. Tem tipos de compradores que gostam desse tipo de negociação. Então você vai e faz, e a gente conseguiu ter bastante sucesso em monetizar. Toda essa atuação que a gente veio tendo ao longo dos anos, depois ela foi até expandida, a gente fez isso bastante no Jive 2 e no Jive 3, o momento de mercado brasileiro propiciou isso, a gente comprar também créditos contra as grandes incorporadoras dos grandes bancos brasileiros. Então, naquele momento que aconteceu, se você lembrar, na crise anterior, a gente teve ali 4 das 10 maiores empresas imobiliárias listadas em bolsa que foram para recuperação judicial, né? A gente teve ali, na época, a Fisa, a Viver, a antiga Impar, a PDG e a Rossi. Então, você teve ali problema com algumas dessas empresas, e isso fez com que os bancos tivessem problemas em alguns financiamentos que eles fizeram para a construção de alguns empreendimentos dessas empresas. A gente teve a oportunidade ali, então, naquele momento daquela crise, de comprar muitas vezes o crédito contra a incorporadora de um empreendimento não concluído. Chegamos a concluir obra algumas vezes e fazer venda depois desse estoque. Depois que a gente liberou o crédito e tinha renegociado ali a liberação das garantias. Então, essa atividade é uma coisa que a gente aprendeu muito a fazer dentro de casa. Ela vem crescendo. E aí, a gente, obviamente, também tem que ser muito oportunístico, né? Em momento de mercado que a gente consegue comprar isso com desconto, faz sentido. E só para deixar claro que eu acho que é importante, não é uma atividade, uma atuação do que a Mauá fazia e continua fazendo hoje como nossa área imobiliária. Eles ali estavam na outra ponta, né? Eles têm uma atuação muito, muito longa já e de sucesso na parte de financiamento imobiliário, né? O mercado faz muitas vezes com securitização, CRIs. Eles montam muita operação própria também, originam muita coisa, já estava no DNA deles e está hoje nos fundos listados de Mauá. Então ali é crédito imobiliário performing que entrega rendimento, né? São produtos feitos ali para distribuir rendimento no mês a mês. Eu queria entender um pouquinho, se você pudesse falar um pouco, Diego, sobre tecnologia. Se vocês usam tecnologia ou análise de dados para direcionar o investimento de vocês, o portfólio de vocês. Hoje eu vejo muita gestora que usa até robô para direcionar os seus investimentos. O que vocês atuam nessa área de tecnologia? Para a gente é fundamental. Essa pergunta é super importante porque, de fato, é um dos diferenciais que construiu a Jive e a gente continua usando ele bastante até hoje. Então, o que é importante colocar aqui? Essa coisa de uso do robô hoje em dia para dar ordem de compra e venda, a gente usa o robô já há muitos anos, mas num outro ângulo que é de pesquisa de informação, de busca de informação. Então, muitas vezes você imagina, a gente comprava um crédito de um banco e a gente precisava tentar achar onde estava o patrimônio daquela empresa, dos seus avalistas, dos seus sócios. Você precisava cruzar dados para isso. E, obviamente, hoje em dia é mais fácil, e mesmo assim ainda tem muita dificuldade, mas alguns anos atrás, como 15 anos atrás, você imagina que para você conseguir fazer pesquisa de alguém para um robô consiga ler, por exemplo, processo judicial, matrícula de imóveis, conta de luz. Hoje parece fácil. Base de IPTU, exatamente. Tem uma série de coisas que a gente consegue usar que nos fez aprender a
ter um conhecimento e uma base de dados que se conversa, se realimenta e vai trazendo uma série de informações de pesquisa. A gente fez isso no Brasil bastante tempo, depois começamos a fazer fora do Brasil também. Achamos muito patrimônio fora do Brasil, em nome de empresas ou de, enfim, pessoas brasileiras que a gente estava ali renegociando. Isso faz muita diferença. E essa tecnologia também faz com que a gente consiga acompanhar muito melhor, por exemplo, os processos judiciais. As decisões que você está tendo, a gente faz muita coisa, como a gente chama de jurimetria, que é medir a performance dos advogados que trabalham para a gente em todas as causas, da velocidade de cada uma das ações que acontecem nas diferentes cortes do Brasil. Obviamente, você tem um Tribunal de Justiça na região norte, nordeste, muitas vezes diferente da região sul, em termos de até como é que julga algumas matérias, né? A lei é a mesma, só que você tem uma série de interpretações e julgados ali que são distintos. É importante você entender isso daqui. E essa base de dados, a gente hoje conseguiu evoluir ela mais, e ela ajuda muito a gente também, tanto na parte do crédito privado, quanto na parte do imobiliário, porque a nossa, diria, capacidade de fazer pesquisa de dados, quando a gente vai fazer uma operação de crédito nova para uma empresa ou para um grupo familiar, ela ficou muito melhor, porque o nosso nível de pesquisa, nosso nível de acesso à informação, toda a parte de consulta judicial, por exemplo, parte regulatória, a gente consegue ser muito, muito profundo com agilidade, com rapidez. Isso foi resultado de anos e anos de investimento na plataforma de tecnologia. E a rapidez nesse processo de investimento é importantíssimo. Ela é muito importante, mas eu também gosto de colocar isso aqui com cuidado, porque é uma coisa que a gente sempre discute nos nossos comitês de investimento, né? A gente tem que ter a melhor informação possível, com a profundidade adequada, mas muito cuidado nessa diligência, né? Porque uma coisa que, especialmente no Brasil, você precisa tomar muito cuidado muitas vezes você pode até ter acertado a forma como você quis montar a operação, mas se os contratos não estão bem feitos, ou se você não checou todas as certidões que precisava, você consegue colocar a estruturação jurídica do jeito correto, você pode acabar tendo uma surpresa negativa ali na frente. Tanto é que muita rapidez gente... com cautela. Eu diria que é uma rapidez com profundidade e cautela. Profundidade e cautela. Exato. Ela ajuda bastante. Acho que eu gosto de você, que você tem uma visão macro aqui de várias unidades, várias verticais. Eu sei que falar de futuro é muito difícil, ainda mais que no Brasil o passado é incerto, né? Então a gente olha para frente e a gente fica com medo do passado, mas como que você está vendo? Acho que esse ano a gente bateu recorde de RJ no Brasil, o que para vocês mostra que tem muitas oportunidades no mercado. Acho que pode ser ruim para as empresas, para vocês tem muita oportunidade no mercado. Como que você está vendo aqui o cenário 2025? A gente fatiando um pouquinho a resposta pelo tipo, cada uma das áreas de atividade nossa, né? Então, realmente a gente continua acreditando que a gente tem uma atuação muito importante ainda nesse ciclo de recuperação de crédito. Muita coisa que aconteceu na crise, pós-pandemia ali, ainda não foi solucionada, como você mesmo disse, é verdade. A gente tem um ano aí de recorde de recuperação judicial no Brasil todo. Um elemento, por exemplo, que a gente não teve na crise anterior é todo esse problema no agronegócio, né, que tem tido um volume maior e não aparecia tanto antes, bem menos, aliás. Então, tem alguns setores que foram mais particularmente afetados, a gente tem atuado em alguns deles que a gente gosta, mas entendemos que a reestruturação, a resolução desses problemas de crédito, mesmo para grandes empresas, ela ainda vai levar mais um tempo, dependendo inclusive como é que fica o macro, né? Olhando como ele está hoje, mais ou menos, e o que veio de problemas de crédito nos últimos 2-3 anos para cá, a gente entende que isso aqui vai continuar por pelo menos mais 1-2 anos. Então, a gente levantou o Jive 4 ali em 2023, o fundo ainda está no seu período de investimento, a gente tem certeza que ele vai continuar tendo boas oportunidades para investir no ano que vem de 2025. E o mercado está mostrando muita coisa para a gente. Tem realmente vindo de vários lados aí. Demanda por capital, por situações de problema, mais dívida inadimplida, os bancos precisando resolver casos, às vezes até de companhias aí grandes que estão passando por um momento difícil. Então aqui tem, de fato, um potencial grande. Muita gente pergunta, tem muito player hoje, né, na parte de crédito aí estressado, special situations. A demanda que tem por situações dessa, quando a gente analisa o setor, não tem nem 10% do capital necessário disso na mão das gestoras que atuam no Brasil. Então, realmente, tem muito mais oportunidade do que capital pronto a investir nessas oportunidades. Então, realmente, aqui é uma coisa que a gente vê com muita oportunidade para acontecer. De uma forma similar, mas por outro ângulo, na parte nossa ali de crédito privado, né, nossa estratégia de crédito privado ali, nos fundos de Jive Bossa Nova, de Jive Soul, etc., a gente vê uma demanda por capital de alguns bons negócios, alguns bons projetos, mas que os bancos também puxaram um pouco o freio de mão.
Então não estão querendo ser um grande financiador, ou não estão querendo às vezes dar uma operação. Aumentou o crivo, né? Ele aumentou o crivo e ele muitas vezes também tem aquela coisa, eu vou fazer isso aqui para um projeto e é uma operação que vai ficar financiada por 12, 18, 24 meses. Ela é curta e o banco às vezes não está enxergando que vai continuar uma relação para frente com daquele tamanho, com aquele empresário, com aquela empresa. Então, a oportunidade de financiar operações de crédito específicas que façam essas empresas crescer, façam projetos acontecer, até o bridge financing, né, que o mercado chama aí, um financiamento, até se conseguir chegar do outro lado, são oportunidades muito boas que a gente tem explorado na parte aí dos fundos de crédito privado, tanto como você falou antes, que a gente lançou esse ano agora em agosto, com muito sucesso, a versão nossa do fundo de infraestrutura, né, que é o Jive Mauá, Bossa Nova Infraestrutura, JMBI, e ele vai ser o primeiro fundo de crédito privado nosso listado em bolsa, que já está funcionando aí desde agosto, indo super bem, distribuindo muito bem seus rendimentos. Então, aqui é uma atuação a mais, a gente fazendo o que a gente sabe fazer de crédito, estruturado, com uma visão high yield de riscos bem amarrados, né, e bem gerenciados, para ter um yield extraordinário, para você conseguir sair da renda fixa mais normal e colocar um prêmio aí de retorno. Então isso aqui também tem tido bastante oportunidade. E na parte de imobiliário, que é super importante também, a demanda continua forte, a gente vê as incorporadoras no momento, na sua maioria, positivo, né? A venda continua, a gente vê recordes aí de venda que continuam bem no residencial bastante. O corporativo ainda sofre na parte de escritório, mas vai muito bem na parte de logística, por exemplo. Né? Você tem uma demanda super forte. Então, você tem vários projetos e desenvolvimentos de desenvolvimentos imobiliários que estão demandando capital. O time nosso de imobiliário fez várias operações esse ano na parte de financiamentos longos, e aí são financiamentos securitizados, muitas vezes você vai dar um financiamento de 10 anos, 12 anos, 15 anos, lastreado em aluguéis, lastreado num contrato longo de compra e venda, tem tido muita oportunidade. Então a gente entende que, especialmente quando você olha a logística, é alguma coisa que faz bastante sentido. A gente está agora, inclusive, com um fundo sendo captado para atuar em galpões logísticos, então realmente é alguma coisa que para a gente está crescendo cada vez mais, tem mais oportunidade. Então a gente enxerga para 2025 oportunidades por ângulos diferentes, como eu disse, para as 3 áreas de negócio nossa. Estamos com um planejamento para fazer captação de mais fundos e continuar expandindo. E aí tem a discussão do macro, que acho que vale para todos, né? Como é que vai ficar de fato essa questão de juro, inflação, câmbio, que é alguma coisa mais difícil da gente adivinhar, mas a gente trabalha com as perspectivas econômicas o tempo todo e tentamos fazer os melhores investimentos possíveis, mesmo para um ambiente em que o macro não joga a favor. Especialmente quando a gente investe para longo prazo, seja nos fundos listados ou nos fundos fechados, você faz um investimento para você receber durante 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente precisa ter uma atuação que seja na melhor forma possível, resiliente, né, a toda a geração nossa. Inclusive, é um valor importante da Jive, né? Tá inclusive no nossos materiais todos, a gente fala isso, né? Nosso valor é a consistência. Então, o que a gente busca é gerar consistência de retorno para os nossos investidores nas diversas classes de ativos que a gente atua, sempre tentando ser ali um dos primeiros na classe de geração de valor, geração de retorno para os nossos investidores, conseguindo construir a empresa e crescer nessas atividades. O Diego falando assim, diretamente para a nossa audiência. Na nossa audiência nós temos muitos investidores, principalmente de fundos imobiliários. Pegando esse gancho aí que você falou de fundo imobiliário, você acha que esses fundos imobiliários chegaram no fundo do poço? Está no momento de compra, manter, vender? Queria ouvir a sua opinião para ajudar os nossos amigos aí, investidores. É uma pergunta difícil da gente cravar, porque se você tivesse me feito ela talvez 3, 4 meses atrás, eu te diria, acho que já está num preço agora que vai ser difícil mudar muito. O chão, né? Aí a gente teve uma mudança da visão macro, né, e do comportamento do mercado, vamos dizer assim, que reprecificou muito o título brasileiro, né, o título público. Então, né, toda a parte de abertura das curvas aí que a gente teve nessas últimas semanas, reprecificou tudo de novo. Então, a parte da discussão atual muito forte, que é o fiscal, para onde vai toda a parte aí de finanças públicas e gasto público, e como isso vai impactar no juro e nas curvas pré, é o grande ponto de interrogação para o mercado todo. Acho que ninguém consegue hoje cravar com segurança. O que me parece é você fazer investimentos em fundos imobiliários de ótima qualidade, um excelente portfólio de investimento, e você ter ali um rendimento de 12%, 13%, 14% isento, né, em bons ativos, né, com os rendimentos, exato, ao ano, né, o yield anual disso,
me parece uma tremenda aplicação boa. É difícil você, quando você olha risco e retorno... Quer dizer, compensa até a queda da cota. Né? Exato, por isso, porque você vai ter um carrego, né? Como a gente fala, muito, muito positivo. Você ganhar alguma coisa nesse nível de retorno com isenção é super válido. Mesmo que a cota sofra por um tempo, ela não deveria sofrer para sempre. Você deveria fazer isso com calma, né? A gente fala, tudo bem que a cota caiu, mas se você não vendeu, você não realizou, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, acho que o grande ponto aqui tem boas oportunidades, muito boas oportunidades, os nossos fundos listados da concorrência, que hoje estão gerando um nível de rendimento yield, né? Muito, muito positivo, muito acima da média histórica, que é uma excelente oportunidade de investimento para você carregar e tenta não vender nesse momento de mercado mais difícil. Né, deixar para realizar isso quando você tiver uma janela mais positiva. Então eu acho que sim, acho que tem muita coisa boa hoje para investir, muita coisa para comprar nos fundos listados em bolsa e segurar isso aqui por um tempo, que a gente, mais hora menos hora, deve ter uma janela positiva, e aí se quiser realizar, você realiza. Eu acho que tem que olhar também como se fosse até um investimento no imóvel. Né? Sim. Quando você tem um imóvel, você não fica diariamente vendo Perfeito. o valor do imóvel. Perfeito. E ele realmente cai. Né? É. Então, se você comparar com cotas de fundo, seria basicamente igual. Né? Exatamente isso. E eu acho que na parte dos fundos imobiliários é importante lembrar, como a gente, no nosso caso lá, né, dos fundos que vieram como Mauá, hoje Jive Mauá, eles são fundos que têm a sua atuação muito mais na parte de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário. Então, muitas vezes você tem um rendimento ótimo, você não está dono especificamente do tijolo, mas você tem uma operação de financiamento com uma garantia do tijolo bastante boa e com um nível de rentabilidade super alto. Então você tem até menos volatilidade, vamos dizer assim, em relação ao preço do imóvel dentro, apesar de você ter o imóvel como garantia. Mas o fato é, você tem um fluxo de recebíveis, você tem um contrato super forte, com um nível de rentabilidade muito bom. Então quando você compara isso a outras operações de crédito privado de algumas empresas, tem muita coisa que parece hoje, tanto pelo lado do rendimento, quanto pela segurança do portfólio, que faz muito mais sentido você estar muitas vezes num fundo desse, listado, né, e pulverizado na sua carteira, do que comprar um papel, uma debênture, um CRI, um CRA de uma empresa específica que pode ter uma surpresa negativa ali e você ficar super concentrado. E hoje, quando o investidor ele quer falar com a Jive Mauá, por onde que ele pode se contactar com vocês? Que canais vocês disponibilizam A gente hoje tem no mercado? todo o nosso time comercial aqui, de comunicação, a gente depois compartilha com vocês e coloca junto na live aí os canais para a gente poder acessar. É um prazer receber o contato de todos, como a gente falou aqui também, né? Hoje são mais de 250 mil investidores no total, a gente está bem habituado a receber demandas, conversas, a gente gosta de conhecer o público. Vocês estão nas plataformas? Estamos nas plataformas. Todas as plataformas ou algumas? A maioria delas. A gente diria que, principalmente hoje, XP, né? Nossa sócia, a gente tem uma atuação bastante grande. Estamos também no BTG, temos uma parceria histórica ali com o Credit Suisse, que hoje, e UBS, a gente tem alguns fundos lá também funcionando, e vários outros bancos e players de mercado, como Multifamily Offices e outros investidores que investem com a gente. Então, tem muita oportunidade, e aí também seguem nossos canais aqui, vocês conseguem ver que a gente sempre vai avisar do que a gente está lançando, que vem de novidades por aí. Cara, o papo bom passa rápido, né? É. E cara, uma coisa que você falou que eu repito para as pessoas, o pessoal pegar o que difere uma grande gestora e o que você repetiu agora, que é a consistência. Eu acho que analisar o track record, analisar a rentabilidade, ok, mas você entender um pouco do DNA da gestora, ele mostra muito por que tem essa consistência. Então eu vi muito essa questão da expertise, do know-how, da tecnologia, dessa preocupação de ser correto aqui nas escolhas, de ter uma análise super crítica, tanto do lado jurídico, como do lado de tecnologia, como do lado do background, de ter o skin in the game dos sócios mostrando o comprometimento. Acho que vocês estão de parabéns. O que eu queria pedir uma gentileza sua, sempre que eu ponho alguém que vai ser entrevistado, eu peço para algumas pessoas mandarem algumas perguntas. Olhando para o pessoal de USP, GV, das suas ex-casas aqui, olhando muita gente que olha agora você como profissional referência no mercado, que conselho você poderia dar para alguém que está te olhando aqui mesmo como, putz, eu queria seguir sua trilha, eu sei que sua trilha não foi uma trilha tradicional, mas o que você coloca aqui de valores, de coisas que você poderia compartilhar? Eu acho que eu tive muitas oportunidades muito legais na vida, sou muito grato a elas, e acho que uma coisa que sempre me pautou foi uma vontade incessante de aprender. Então, desde o começo ali, quando eu fui fazer 2 faculdades, fui buscar conhecimento complementar, sempre fez muito sentido para mim como você consegue juntar diferentes conhecimentos e fazer melhor uma operação, um projeto, um desenvolvimento de um negócio. Então, isso sempre fez muita diferença para mim. Então, eu acho que
para a meninada que está assistindo e que está aí, né, nesse momento profissional, ou está na faculdade, ou está estagiando, ou está buscando isso, ou está saindo dela, eu acho que muitas vezes hoje as pessoas podem ter uma tentação grande de fazer meio que o básico do seu trabalho, entregar ali aquilo que é pedido e, putz, eu já fiz a faculdade tal, então agora eu estou na empresa tal, então se eu fizer isso aqui vai dar tudo certo. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, né? Eu sempre acreditei que nos diferentes lugares que eu tive, as oportunidades que eu tinha para aprender eram muito grandes. Então tinha o meu trabalho, que era o básico, mas tem o famoso extra mile do gringo, né? Que ele fala o que você faz a mais, o que você aprende a mais. E eu acho que você entender, às vezes, o que faz a área que está do teu lado, como que aquilo conversa com o business como um todo, como é que você pode entender melhor a empresa, o banco, a gestora, onde você está trabalhando, isso te complementa como profissional. Se você conseguir fazer isso no começo da tua carreira, te ajuda a ter uma visão muito maior e te abre mais oportunidades, te abre mais portas, conecta conhecimentos. Então eu sempre acreditei bastante nisso, acho que para mim fez uma diferença grande. E eu indico muito, incentivo muito mesmo para nossa turma lá, para o nosso pessoal que trabalha com a gente e com todo mundo que já trabalhou comigo ao longo do tempo aí, para que vá na mesma direção. Então eu acho que manter essa vontade, esse contínuo aprendizado para valer, para querer expandir suas fronteiras, para conseguir conectar pessoas e conhecimentos, isso vai te trazer mais oportunidades, vai te trazer um horizonte maior e eu acho que muitas vezes isso falta. Então é legal o pessoal ficar atento com isso, demonstrar isso, não só praticar, mas também demonstrar que quem está contigo na empresa, quem está contigo no banco, quem está contigo na gestora, está vendo ali que você quer mais, pode mais, se dedica mais. Isso faz uma diferença muito grande. Então, não esperem. Minha dica é façam, vão atrás, aprendam, usem as oportunidades à sua volta, não só da sua função específica, da sua área específica, mas a tudo que está à sua volta para você conseguir ir além. Acho que é isso que eu poderia destacar. Não é à toa que é um cara de sucesso, uma gestora. Diego, obrigado aqui, foi Obrigado. incrível. E eu vou pedir para você voltar próximo ano aqui para a gente bater mais aqui o crescimento da gestora, cenários e muito obrigado pelo teu tempo conosco aqui. Vai ser um prazer, muito obrigado pelo convite de novo, muito legal falar com vocês, falar com toda a plataforma de vocês, estamos à disposição, contatem a gente, Jive Mauá, que é muito estar próximo aí de toda a nossa base de investidores, super bem-vindo, obrigado. Obrigado, Diego. Isso aí, gente. Conforme ele falou, eu vou colocar tudo para vocês aqui, os contatos, conversarem com o time, conhecerem mais sobre a gestora. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até uma próxima.